Bem-vindos a mais um episódio do Pod Prosa de Engenharia. E hoje eu tenho uma engenheira brilhante. Minerva tá até aqui, ó, nos acompanhando, olhando para nós, falando: que mesa chique, né? Duas engenheiras maravilhosas. Olha, eu me achando já. Ai, é Né? mesmo. Participando. E hoje eu quero ouvir a voz da engenheira falando sobre cidades inteligentes. Valesca, muito bem-vinda ao nosso Pod Prosa. Que alegria ter você aqui. Muito obrigada, eu que agradeço esse convite incrível, né? Já tenho uma grande admiração pela Adriana, acompanho nas redes sociais, achei o máximo esse estúdio novo do Pod Prosa Engenharia, abrir esse espaço, né, para que a gente discuta cada vez mais as questões importantes da nossa profissão, tão importante para o desenvolvimento do nosso Brasil, e para mim uma honra estar aqui hoje. Bem-vinda. Obrigada. E antes de apresentar Valesca, vamos falar sobre o tema de hoje, cidades inteligentes. Então, o que é isso? Como aplica? Tem que nascer inteligente ou dá para deixar durante o processo? Pode ser um empreendimento? Tem que ser uma cidade inteira? Tem um montão de perguntas para você, Valesca. Tá vendo? Se prepare. Bora lá. A ideia do Pod Prosa é justamente trazer esse conhecimento, essa informação simples, né? Tanto que o Pod Prosa traz para esse sentido de um dedinho de prosa, né? Uma conversa, um bate-papo. Então, são temas técnicos, são temas importantes, mas de um jeito leve, de um jeito que quem estiver em casa vai falar assim, sempre quis saber o que é cidades inteligentes, hoje eu entendi. Tá vendo? Né? É isso aí. Esse é o nosso objetivo hoje. Então, deixa eu apresentar a Valesca. Valesca Del Pietro, engenheira agrônoma com mestrado em agricultura e ambiente, especialista em cidades inteligentes. Com vasta experiência em consultoria, ela desenvolve diagnósticos e projetos de políticas públicas que promovem o desenvolvimento sustentável em áreas urbanas e rurais. Sua abordagem integra práticas de governança ambiental, social e corporativa, ESG, assegurando um equilíbrio entre crescimento econômico e responsabilidade ambiental. Valesca coordenou diversos projetos de sustentabilidade, colaborando tanto com o setor público quanto o privado, e é reconhecida por sua habilidade de implementar soluções inovadoras que fortalecem a resiliência e a eficiência das comunidades e empresas. Nossa, que chique. Parabéns, hein? Obrigada. Agora o nosso podcast já ficou valendo 2 vezes mais depois desse currículo aqui, hein, Gui? Ai, vocês, viu? Vamos lá. E antes de nós começarmos, eu também vou me apresentar, porque vai que quem tá em casa não me conhece. Por é a primeira favor. vez que assiste o Pod Prosa. Eu já quero levar você lá pra minha região. Então vamos. Eu sou a engenheira Adriana Sintra. Eu tenho um escritório especializado em regularização de obras na Receita Federal, Prefeitura e Cartório. Prefeitura e Cartório aqui em Atibaia e Receita Federal para todo o Brasil. Eu tenho também um curso online, onde eu ensino as pessoas a serem aferidores de obras, que é o que eu faço todo dia o dia inteiro aqui no escritório, quando eu não tô no podcast. E mãe do Pietro, né? Meu filho, meu sobrenome. Meu filho tem seu sobrenome. E é uma alegria muito grande estar aqui nesse movimento, sabe? Que é trazer informação para quem gosta de engenharia, para quem está interessado, seja estudante, seja engenheiro, seja arquiteto. Fala assim, poxa, deixa eu entender um pouquinho mais, Porque às vezes a gente consome tanto conteúdo de 30 segundos e 1 minuto. E às vezes um conteúdo de 40 minutos, de meia hora, traz pra gente uma luz, abre a mente. A gente tá mal acostumado, sabe? Verdade, naquele negocinho que você vai só trocando. E às vezes num momento como esse, a pessoa consegue abrir a mente dela muito mais. Então é uma alegria que você esteja aqui comigo. E antes de nós começarmos com o nosso bate-papo, Gui, solte os nossos patrocinadores. Lembrando que no Pod Prosa de Engenharia não temos patrocinadores, temos acreditadores. Olha. Que são pessoas que estão acreditando nesse momento que o Pod Prosa está nascendo, né? A gente está começando. Já nasceu sucesso esse projeto, gente. É lindo, viu? Eu acompanho de longe, né? Porque eu moro lá mais ainda por interior. Tô mais no meio do que vocês. E eu acho lindo esse projeto, porque, na verdade, o quanto que as pessoas perguntam, mas eu vejo você ir pra lá e pra cá, mas o que você realmente faz? Então, as pessoas, elas querem entender mais do nosso trabalho. E eu vejo que esse conteúdo, né, você colocar esse conteúdo à disposição das pessoas, dos jovens, né, dos estudantes, o quanto a gente está prestando serviço para a sociedade, né?
Então, esses acreditadores, eles estão de parabéns, porque eles estão juntos nesse projeto que nasceu sucesso. Obrigada. Né? Então, Gui, solte os nossos acreditadores. Matrix Assessoria Contábil. Se você precisa de serviços contábeis de qualidade para profissional autônomo ou empresa, a Matrix Assessoria Contábil é a escolha certa. Com soluções personalizadas e eficientes, eles cuidam da contabilidade e consultoria do seu negócio com a confiança que você merece. Entre em contato agora mesmo pelo telefone 11 2447 7818 e transforme sua gestão contábil com a Matrix. Aço Forte. Representante oficial da Gerdau em Atibaia e região. Especializada em aço e ferro, a Aço Forte oferece produtos de alta qualidade. Possui frota própria, garantindo mais agilidade e rapidez na entrega. Nosso produto é o aço, nosso forte é você. Solicite seu orçamento gratuito pelo WhatsApp na loja 1 11 4757 2020 e na loja 2 11 4412 4084. Aproveite momentos incríveis com Tarde na Represa com o Rafael. Curta uma experiência única de lazer em conexão com a natureza a bordo da lancha Dom Pietro, uma Fokker 255 aqui na represa de Nazaré Paulista. Passeios exclusivos para famílias e amigos com churrasqueira, cabine, banheiro e muito mais. Agende seu horário com Rafael pelo 11 97426 3666 e viva essa aventura inesquecível. Conheça a DIC Redução INSS Obra e Regularização de Edificações. Precisa regularizar sua edificação e reduzir os custos com o INSS da obra? A DIC é especialista em soluções eficientes para a sua construção. Com a expertise da engenheira Adriana Sintra, sua obra estará em boas mãos. Vamos juntos planejar e reduzir seu INSS de 50% a 70%. Entre em contato agora através do 11 971 20 8494 e garanta a parceria ideal para a sua construção. Transforme seu conhecimento com o Enriquecendo com o Cero. Quer se tornar um aferidor de obras e aprender a regularizar obras na Receita Federal e reduzir custos de INSS? O curso online Enriquecendo com o Cero oferece todas as ferramentas para você se destacar no setor. Saia do óbvio na engenharia e arquitetura e torne-se um aferidor de obras. Comece a enriquecer com o Cero. Entre em contato pelo 11 97120 8494. Torne o seu projeto realidade na DIC Studio. Está procurando um estúdio aconchegante para suas gravações? A DIC Studio oferece infraestrutura para podcasts, vídeos e muito mais. Tire seu projeto audiovisual do papel e transforme em realidade. Vem criar com a gente! Agende sua gravação no 11 97105 8495 e eleve o nível das suas produções. Valesca, então vamos lá. Agora eu quero saber, porque, de fato, tanto, né, você mais do que eu, tá sempre em muito movimento, né? Então, você olha no Instagram, tá em Brasília, tá numa agro show e tá apresentando um podcast lá no evento que eu vi, e tantos eventos e tantas coisas acontecendo. Você trabalha também? Só passeia, você só né? passeia. O que você faz? O que você traz de contribuição para o mundo, você, Valesca? Ai, menina, eu falo que eu não trabalho, sabe? Eu sou tão apaixonada pelo que eu faço que, pra mim, é uma diversão o que eu faço. Eu amo. Claro que tem os perrengues e tem muitos, todo mundo sabe. Mas eu sou muito apaixonada pelo meu trabalho. E eu sou grata a Deus por isso. Eu vinha vindo aqui, o Waze me mandou por uns caminhos meio doidos. Aí eu falei, ai meu Deus, será que eu tô no caminho errado? Aí eu olhei de novo, falei, não, ele me desviou por algum motivo. Vou conhecer essas novas cidades. E vim pensando, tudo que acontece assim no meu caminho, eu enxergo como uma coisa boa. E eu acho que isso é uma habilidade que eu desenvolvi com o tempo, assim. E o meu trabalho de engenharia, é nessa jornada, né, que eu desenvolvo, já trabalhei no setor público, no setor privado, já fui professora, já fui sou, né, empreendedora na engenharia. Né? Somos, mas quero dizer, já fiz coisas diferentes da engenharia no empreendedorismo. E tudo isso foi me moldando para que hoje eu enfrente, né, essa nova jornada aí com meus projetos de cidades inteligentes e cada vez me traz uma coisa nova. Um conhecimento novo, pessoas novas, projetos novos, e isso é incrível.
Eu falo, gente, como eu sou feliz no meu trabalho. Eu falo isso muito pra minha mãe, que minha mãe, ela é extremamente preocupada. Ela fica, ai, você não para, ai, você tá não sei aonde, você... Eu falo, mãe, fica feliz, porque eu tô feliz. E isso é a melhor coisa que uma mãe pode ter, né? Ver o filho feliz, não é? Nós criamos eles para o mundo, né? Exato. Não criamos eles para nós. E eu acho que toda essa nossa movimentação mostra o quanto a gente acredita no que a gente faz, né? Exato. Porque se a gente ficar sentado no sofá, ou que seja na cadeira do escritório, não vai ter a mesma reverberação, a nossa energia, a nossa contribuição não vai fluir para tantos lugares. Com certeza. E, na verdade, isso que você falou é o gancho mesmo, o acreditar. Por que eu faço o que eu faço? Porque eu acredito. Eu acredito no mundo melhor. Eu acredito que eu posso colaborar para um mundo melhor. Que o que eu faço, ele pode ser uma gota no oceano, como aquela frase da Madre Teresa de Calcutá. Mas sem essa gota, ele é menor. Então, por exemplo, ontem a gente estava discutindo, eu estava trabalhando com uma equipe multidisciplinar na elaboração de uma lei de zoneamento urbano de uma cidade grande que tem alguns problemas com a arborização urbana, com as questões de cidades sustentáveis. E aí, na hora do almoço, eu falei para o meu outro amigo engenheiro, eu falei, sabe, é difícil, é desafiador, porque realmente não tem espaço, não tem lugar, tem um monte de gente, tem milhares de problemas que acabam sendo maiores do que plantar uma árvore dentro de uma cidade. Mas eu acredito que se a gente sentar, planejar, a gente pode criar projetos dentro da escola, a gente pode criar projetos dentro do bairro, a gente pode fazer uma coisa diferente, num espaço diferente ali, plantar uma árvore, criar um bosque, criar uma floresta urbana. Por mais difícil que seja, é possível. E é essa a contribuição que a gente tem a dar. Porque tá difícil, a maioria das pessoas, elas desistem. E a correria do dia a dia, dentro de uma cidade, de uma prefeitura, dentro das pessoas que estão à frente, às vezes, das secretarias, da gestão pública, elas não sabem nem... Elas erram por não saber como fazer. Então, se nós temos a capacidade, se a gente estudou, se a gente consegue enxergar esse caminho... Então, esse é meu propósito, é fazer o pouco, é o pequeno projeto que vai gerar um grande resultado. Então, é por isso que eu não paro. Eu não paro porque eu acredito. Eu acredito que eu posso colaborar com um campo mais eficiente, que o agro tem tudo a ver com o desenvolvimento da cidade inteligente. Eu tô aqui porque eu acredito que a construção civil tem tudo a ver com o desenvolvimento da cidade inteligente. Então, eu não paro porque o meu propósito é muito maior do que a minha preguiça. Sensacional. E eu acho que talvez isso nos conecte tanto, apesar de nós não termos assim uma amizade mais íntima, mas quando eu dava aula de meio ambiente, né, no curso técnico, eu ensinava para os meninos porque eu realmente acredito que a nossa ação, que a nossa pequena reciclagem, que cada pequena coisinha que a gente faz muda o todo. E muda quem está do seu lado. E aí, como o seu exemplo, você constrói seus filhos. Exato. E aí, com o exemplo dos seus filhos, os amiguinhos começam a fazer igual. Então, assim, quanto a gente pode... E isso eu não tô falando nem da engenharia, eu tô falando de ações individuais simples e básicas, o mínimo, né? Muito se fala, pouco se faz. Você mesmo falou isso hoje, né? Então, quanto que a gente fala de reciclagem, de meio ambiente, mas que no fundo a gente também dá aquela negligenciada. Com certeza. Né? Então, antes da gente começar a falar de cidades inteligentes a fundo, antes de você explicar para mim o que é uma cidade inteligente, o que você, como profissional, como que você pode auxiliar cidades, empresas, pessoas nessa questão de implementação disso? Só para ficar claro qual que é o seu trabalho, nessa vertente. Seguinte, eu trabalho com projetos, né? Então, as pessoas me contratam para participar do desenvolvimento de projetos, seja eles dentro de prefeituras ou dentro das empresas. Valesca, eu preciso melhorar essas questões ESG na minha empresa, mas a minha empresa é minúscula. Você acha que dá? Dá. Né? Então, eu vou lá, faço um diagnóstico, estabeleço alguns projetos prioritários. Eu falo que a linha de raciocínio ela é a mesma, tanto para a prefeitura, né? Tirando que, nesse caso que eu falei ontem, eu estava trabalhando com uma equipe multidisciplinar, elaborando uma nova lei de zoneamento urbano e tal. Mas, por exemplo, a linha de raciocínio é a mesma. Você precisa de um diagnóstico, aí, com o diagnóstico em mãos, você faz estabelece os projetos prioritários que você vai desenvolver a curto, médio e longo prazo.
E, claro, sempre trazendo as questões de tecnologia, inovação, além das palestras, que eu também sou palestrante. Então, eu faço esse projeto de consultoria, vou lá, faço esse diagnóstico, vejo quais são os projetos que nós podemos desenvolver para melhorar as questões de sustentabilidade da sua empresa, na sua cidade. Também dou as palestras e as pessoas, às vezes, me chamam para fazer alguma parceria ou, tipo, levar essa minha visão, viu? Eu preciso que você venha aqui nessa equipe e traga uma visão do que é ESG, cidade inteligente, como a gente pode melhorar, como a gente pode participar do desenvolvimento aqui da comunidade. Então, eles me chamam para diversos projetos. E tem a parte do agro, como eu sou engenheira agrônoma, né? E quando eu falo isso, eu falo, você trabalha com muita... No comecinho, né, quando eu comecei a dar as palestras, eu escutava assim, mas você é engenheira agrônoma e fala de cidade inteligente? Sim, porque quando a gente fala em cidade inteligente, ela é um termo, né, mas ela quer dizer o município como um todo. Então, é a área urbana e a área rural. E elas são complementares. Então, quando você fala de cidade inteligente, você tem que pensar nos projetos tanto na área urbana quanto na área rural. E o campo, ele é o complemento da cidade. Muitas vezes, o que a gente desenvolve lá no campo, seja para os pequenos produtores, seja para os grandes, quando a gente tem áreas maiores, ela impacta diretamente no desenvolvimento econômico daquela cidade, que impacta no turismo, que impacta na educação, que impacta ali em todo aquele desenvolvimento da cidade. Então, um projeto vai puxando o outro. Então, às vezes, esses dias eu fui dar uma palestra para uma empresa, para os produtores, para a cadeia toda produtiva da empresa, desde os produtores até o consumidor final, falando da minha experiência como engenheira agrônoma, essa parte da sustentabilidade, o que tinha a ver desde o produtor até o consumidor final. Foi um desafio, porque tinha mais de 150 pessoas foi online. É um encontro que eles fazem, e aí eu falei, meu Deus, né, que desafio falar com tantas pessoas que estão ocupam espaços diferentes na empresa. E aí, né, eu fui elaborando, e foi muito legal. E aí, agora eu fui chamada também por um outro grupo que está ligado a essa empresa para a gente desenvolver um passo a passo para auxiliar esses pequenos produtores para que eles se tornem cada vez mais dentro dos padrões, valorizando os produtos deles, trazendo um enriquecimento também na cultura ali da sua pequena propriedade, impactando o quê? Todo o resto da cadeia. Então, assim, essa minha consultoria, a gente coloca aí, né, como cidade inteligente, tudo, mas ela tem uma visão de uma cadeia produtiva como um todo. É o campo, a cidade, e eu falo que por eu ter trabalhado durante a minha jornada, tanto em público quanto privado, fui professora, trabalhei com criança, com jovem, com idoso, já trabalhei até em projeto voluntário que alfabetizava idosos. Você acredita? Eu nem lembrava disso. E eu achei um dia umas coisas lá relacionadas a esse projeto. Falei, nossa, nem lembrava, trabalhei nisso. Então, acho que essa minha jornada, que eu sempre acabei me enfiando de cabeça em projetos que eu acreditava, isso aqui dá resultado. Isso aqui dá resultado. Foi me moldando para que hoje eu tivesse essa visão. Acho que minha maior habilidade é ter uma visão sistêmica e integrada de uma gestão. Então, por exemplo, eu chego lá, tanto na empresa quanto na cidade, né? Claro que não é uma mágica, né? Não é que chego e já... mas é todo o seu repertório, né? Tudo que você já viveu, tudo que você aprendeu, tudo que, né? Sim. Toda a sua dedicação. E aí eu chego e falo, poxa, se a gente fizer isso aqui, pode dar resultado aqui. Isso aqui pequenininho a gente conecta ali. Isso aqui dá para puxar para cá. Então, sabe quando eu consigo ter essa visão, assim? Eu acho que isso é a minha maior habilidade hoje. Eu enxergo pequenas ações que a gente consegue colocar no pacotinho ali e fazer realmente a diferença. E você sabe que esse ponto é um ponto muito importante, né? Porque as pessoas querem grandes ações, né? E, na verdade, a gente não precisa de grandes ações. A gente precisa de todas as ações, mas a gente precisa de coisas que funcionem, de coisas que num pequeno prazo, com uma ação não tão cara, nem tão difícil, a gente consiga começar a trazer pequenos resultados que juntos eles vão trazer um grande resultado, que vão possibilitar talvez uma grande ação. Eu acho que isso, na verdade... E as pessoas têm preguiça da pequena ação, né? Exato. É o que a gente discute muito hoje sobre melhoria contínua, né? As pessoas às vezes acham que, putz, eu vou implementar aqui um programa na minha empresa, pronto, resolvi,
posto lá no meu marketing que eu tô tendo práticas ESG e boa. Coloco aí, não temos negro na empresa. Não, contrata uma pessoa negra e já resolvi meu problema de ESG. Sabe, uma visão totalmente deturpada do que realmente é. Então, assim, poxa, não é você contratar um programa, resolver uma questão de inclusão, colocar uma mulher ali. Não, promove aquela mulher ali, pronto, resolveu. Não é isso. São pequenas ações diárias. É a mudança de mentalidade. Eu acho que mudança de mentalidade é o principal. E a gente tem essa grande questão hoje, né? Todo mundo fala de melhorar, como que fala? Autoconhecimento, coach, isso e aquilo, mas lá no íntimo, não é isso que a gente vê, né? A nossa sociedade ainda mais... ou então a pessoa, ela procura o autoconhecimento fora, né? Então, ela quer... Não, ela já tá entendendo o autoconhecimento, só que ela não melhorou porque a pessoa que tá do lado dela não melhora. Pois é. Entendeu? E ela não entendeu ainda que o autoconhecimento são as ações dela, né? O que eu posso fazer estando no lugar que eu estou, tendo as coisas que eu tenho, o que eu posso fazer aqui agora? Exato. Até porque a gente só tem o agora. Então, assim, é complicado. Ah, não, mas aí daqui um ano eu vou fazer um programa maravilhoso. Gente, hoje, com o que eu tenho hoje, o que dá pra fazer? Ah, mas é muito pequeno. É pequeno, mas começou. Mas essa mentalidade é exatamente isso que você acabou de falar agora, que serve para as nossas prefeituras, que servem para nossas pequenas e médias e grandes empresas. É que quando a gente fala nas grandes, elas já têm um know-how muito maior, é muito mais fácil para elas trazerem a mentalidade é mais aberta também, eu acho. Eu acho que não tanta mentalidade, mas eles têm um arsenal maior, né? De programas, de ações. Então, eles vêm com marketing forte, com equipes gigantes. Olha, a gente vai implementar, a gente tem que entregar tanto resultado. E aí, a gente percebe o quê? Que essas grandes empresas, que já estão bem à frente quando a gente fala dessa gestão inovadora, elas precisam das médias e precisam das pequenas. E aí, se a gente não colocar todo mundo para olhar na mesma direção, a gente vai chegar num ponto que como que eu vou comprar da pequena se ela não tá adequada nas práticas, como que eu vou fazer? E isso que eu falo para você que também eu estou fazendo nessa parte do agro, né? Como que a gente vai fazer para transformar o nosso pequeno produtor num gestor da propriedade dele? Como a gente vai valorizar o que ele está fazendo lá, aquele pequeno produto, produto, gourmetizar, né, aquele produto para que ele seja mais valorizado, isso movimenta a nossa economia local. Então, ter visão dessas pequenas práticas, né? Não é só os grandes programas. Tá, agora deixa eu fazer 2 perguntas para você. Manda ver. Falamos muito de cidades inteligentes e ESG. E se quem tá em casa fala assim, gente, mas o que é isso? Tá lá, já tá com o celular na mão procurando no Google. O que elas estão falando, ESG, né? O que tá acontecendo? Explica para mim. Cidades inteligentes é um conceito? É uma prática? Como que funciona? E o que é o ESG? Vamos lá. Primeiro, cidade inteligente, aí a gente vai mostrar como tudo isso está interligado, que eu acho que é um dos maiores desafios, né? Eu falo que a gente digita lá no Google, acha milhares de coisas, mas como a gente interliga tudo isso, né? Eu acho que esse é um grande desafio, mostrar como nós estamos inseridos em todos esses contextos, no contexto de desenvolvimento sustentável, no que isso tem a ver com ESG, está interligado, não está, o que é cidade inteligente, enfim, vamos lá. Cidade inteligente é um conceito que surgiu lá na década de 90, ele era muito ligado à tecnologia, e que se chamavam, né, Smart Cities, e aí ao longo dessas últimas décadas foi utilizando-se e estudando-se mais e percebendo que o quê? Que cidade inteligente é a cidade focada nas pessoas. É a cidade desenvolvida para pessoas. E a tecnologia, ela é o meio para que a gente melhore os serviços para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, assim, uma definição romântica seria: cidade inteligente é um lugar onde tudo conspira para a nossa vida ser melhor. Essa Adorei. É romântica, Amei. Na minha cara. Mas, assim, na verdade é o quê? É a cidade que está focada na melhoria da qualidade de vida do seu cidadão e que traz a tecnologia, a inovação para melhorar os seus serviços, a participação dos agentes da transformação, que é o quê?
o setor público unido com o setor privado, unido com a academia, com as escolas, com os estudantes, unido com a sociedade civil organizada, junto aqui as associações, né? Já trago uma estrelinha para as associações de engenharia. E com esses agentes da transformação focados num projeto que está todo mundo olhando para a mesma direção, a gente começa a transformar a cidade. E o que é esse projeto? Esse projeto poderia ser o plano diretor, por exemplo, né? Quão importante é um plano diretor numa cidade? Um plano diretor desenvolvido de maneira séria, com a colaboração desses agentes da transformação que eu acabei de falar, com projetos estabelecidos prioritários a curto, médio e longo prazo, o quanto isso desenvolve uma cidade. Né, o quanto você consegue, através do alinhamento dos planos municipais que a gente tem, dos projetos que a gente busca, para a gente buscar recurso para trazer esses projetos e melhorar a qualidade de vida do nosso cidadão, melhorar os serviços, melhorar a habitação, saúde, educação, enfim, segurança, lazer, tudo o que envolve a nossa vida. Porque a nossa vida, ela acontece nas cidades. Né? Então, assim, por que eu me apaixonei por esse tema? Eu tive a oportunidade de trabalhar como coordenadora do meio ambiente na cidade onde eu moro, que é São Pedro, e foi rápido, não foi muito longa essa jornada, não, mas foi uma jornada muito transformadora. E eu pude perceber o quanto a gente é responsável, o quanto a gente precisa olhar para todos os lados, para que a gente melhore a cidade. E eu me apaixonei pela gestão pública, me apaixonei por desenvolvimento urbano, fui me especializar cada vez mais e não paro. Onde eu vejo o curso, eu estou envolvida em vários projetos e cada cidade, o legal é isso, cada cidade ela é uma diferente da outra e cada cidade tem sua vocação, cada cidade tem somos seres únicos, nossos municípios também são. Também, exato. E o quanto você consegue, né, ver o que está dando certo em uma cidade, trazer para outra. Nós temos vários programas hoje que nos ajudam a gestão pública a desenvolver melhor a sua cidade. E eu vejo que nesses últimos meses, né, nesses últimos anos, o quanto os nossos gestores e políticos estão pegando carona nisso. Né? Ai, cidade inteligente, todo mundo já abre o olho, poxa, que legal. Ai, o meu projeto, o meu plano de governo é baseado em cidades inteligentes. Aí você vai ver, não é bem assim. Porém, por que é importante a gente levar essa informação? Para a gente perceber que nós somos cidadãos, a cidade é nossa. Nós precisamos fazer parte dessa transformação, né? Seja nós como engenheiros, quanto é importante a gente trazer as discussões que acontecem na nossa cidade para dentro de uma associação de engenharia, porque sem projeto a cidade não transforma. E quem faz projeto? São os engenheiros, os arquitetos, né? Então trazer isso, os geocientistas, trazer esse protagonismo da engenharia na transformação das cidades. Eu acho que isso é fundamental. Sem engenharia a gente não tem cidade inteligente. Eu lembro que eu tinha um professor de matéria de construção na faculdade. E ele falava assim, se o mundo acabar, não precisaremos de médicos. Não precisaremos de... Daí ele falava um monte de nomes. Precisaremos de engenheiros para reconstruir o planeta. Porque nós somos a profissão mais importante que existe. Ele deixava a gente lá em cima, né? Porque você já morreu todo mundo, mesmo pra que, né? Quem sobreviveu vai ter que construir. Né? E era muito engraçado, o jeito dele colocar era muito engraçado. Mas é isso, gente, tudo tem engenharia. E tudo tem engenharia. Tudo. Tem engenharia na medicina, tem engenharia em tudo. Em tudo. Então, assim, é que... Aqui na minha cidade, né, eu sou de Atibaia, mas aqui a gente acaba tendo... o engenheiro civil, né? Tem um monte de engenheiro civil, inclusive eu. Mas tem tantas outras engenharias. Se a gente for fazer um postzinho de Feliz Dia do Engenheiro para cada engenharia que existe, vai passar o dia fazendo post, porque tem muitas possibilidades de especialização, de foco, e o engenheiro, de maneira geral, ele traz
esse benefício, esse estudo, essa solução, essa inteligência pro projeto, pra ação, pra solução, né? A gente resolve problemas. A gente resolve problemas, né? Então, a ideia do engenheiro é essa, né? Ele nasceu pra isso, né? Ele escolhe essa profissão Mas porque... esse seu professor aí, ele é incrível, porque, na verdade, falta isso hoje. Falta a gente colocar para os nossos estudantes de engenharia, deixar claro para ele o quão importante a nossa profissão é, o quanto nós somos cruciais para o desenvolvimento sustentável do nosso país. Né? Para novos projetos, desenvolvimento de novas cidades. Como que a gente vai fazer? O que aconteceu nas últimas décadas? A gente teve uma urbanização acirrada e recebemos toda essa galera sem planejamento. Então, hoje a gente está num momento que, mais do que nunca, a gente precisa repensar os nossos processos de urbanização. Né? Você, no começo, falou assim, dá para melhorar uma cidade? Dá para... Ela tem que nascer inteligente ou dá pra gente dar uma adaptada, uma melhorada, né, dentro do que já existe? Então, exatamente. Hoje a gente tá nessa adaptação. Porém, a gente trabalha bastante com um conceito que está muito em alta, que são os bairros inteligentes. Que é mais fácil você transformar um pequeno espaço do que um grande. Principalmente se for um loteamento novo, né? Que vai começar, né? Aí top, né? Nossa. Você consegue planejar ele inteligente, né? Com certeza. Aqueles loteamentos que a gente acompanha de alto padrão, que já tem até as redes elétricas subterrâneas. Meu, isso é outro nível, né? Mas é possível. Exato. O Brasil, ele tem um potencial... Porque eu tô aqui em Atibaia, interior, perto de São Paulo. Se as pessoas tivessem vontade mesmo, tudo que nasce, tudo que começa de novo, dava para implementar tantas soluções, porque tem soluções que não são soluções. Elas precisam ser planejadas, mas elas não custam tanto assim. A de embutir a fiação, talvez. Mas, assim, tantas outras coisas que podem ser aplicadas em projetos que não criam um custo extra para um empreendedor e que gera um valor muito grande naquela solução, né? Isso que é incrível, né? Quando a pessoa tem essa sacada, ela se destaca no mercado, né? E eu vejo isso nas cidades também. As pessoas ainda têm a percepção de que cidade inteligente é a cidade digital, é a cidade com Wi-Fi na praça, lâmpadas de LED, carro voador, um monte de coisa diferente na cidade, e na verdade não é. É uma cidade que funciona. O que é uma cidade inteligente? É uma cidade que eu tenho qualidade de vida, que eu tenho lazer para ir com a minha família, uma cidade que me oferece qualidade do ar, qualidade da água, que tem saneamento básico, que tem uma estrutura de moradia digna para as pessoas, né? Seja elas do bairro A, B, C, D ou Z. Né? Então, a cidade inteligente, ela é uma percepção. Ela tem que ser inteligente para mim, que moro no bairro X, e para você que mora no bairro Y. Ela tem que oferecer segurança para mim e para você. Né? Eu tenho que ter vagas na creche para eu oferecer essa oportunidade da mulher voltar para o mercado de trabalho. Porque quantas mulheres, às vezes, não voltam para o mercado de trabalho porque não conseguem uma vaga na creche, porque não tem rede de apoio. Eu passei por isso. E eu era estudada, tinha condição. Aí eu fico imaginando, né? Porque se a gente pegar as cidades, né, os mapas das cidades, o que aconteceu nas últimas décadas? A gente setorizou as cidades. A gente quebrou as cidades. Então, a gente matou os centros urbanos. Isso basta a gente ver nas cidades maiores, até São Paulo, Campinas. A gente matou aquela convivência do centro e criou aqueles bairros luxuosos, Minha Casa Minha Vida, tudo muito distantes uns dos outros. E aí, pra gente fazer esse rolê? A mulher que mora lá no Minha Casa Minha Vida, que às vezes pode trabalhar naquele outro bairro, como que ela faz para conseguir vaga na creche? Então, hoje a gente está trazendo um outro conceito de urbanização. Por isso que entra esse conceito dos bairros inteligentes. É de você ter um bairro que você acesse esses serviços em 15 minutos, né? Falam muito dos bairros 15 minutos, isso já é uma realidade em algumas cidades da Europa e tal, e em alguns lugares aqui do Brasil mesmo. A gente, se der um Google lá, tem Pedra Branca, Smart, como que é? Esqueci agora, uma que é no Ceará, que é conhecida como a primeira cidade inteligente no Brasil, e na verdade não é. Ela é um bairro planejado. É a primeira que aparece quando você digita no Google. Eles vivem me ligando, me oferecendo terreno lá. Por quê? Porque lá você tem todos os serviços públicos, você tem saúde, educação, moradia, você tem hubs, você tem universidade, você tem escola, tá tudo ali. Então, por isso a gente traz esse conceito, porque a gente passou décadas aí setorizando a cidade, a gente não oferece saneamento para todo mundo, né? Que eu acho que, gente, isso
é fundamental. Eu falo, a gente fala de cidade inteligente e a gente tem desafios no Brasil que nós arrastamos por mais de 500 anos. Como invasões, que toda cidade tem, pode ser linda, maravilhosa, tem, né? Eu vejo aqueles rankings que eles colocam lá, eu sou crítica nesses rankings, porque não, tá lá, cidade inteligente, São Paulo, e as favelas, e o povo que tá lá jogado no centro. Então, assim, Fica preocupado com tecnologia, mas não implementa um saneamento básico. Exato, tem até uma foto no Google que, nossa, é chocante, eu uso ela nas minhas palestras, que tem uma criança com o celular na mão pisando no esgoto a céu aberto. Então, poxa, onde a gente está falhando? Estamos falhando, né? Porém, né, aqui eu falo, do mesmo jeito que a gente está falhando, eu falo para os jovens, o Brasil é a terra da oportunidade. Porque a gente tem tanto problema para resolver aqui ainda, que quem quiser trabalhar, porque a gente tem... o que falta é mão de obra. Trabalho tem de sobra. Trabalho não falta. Né? E a gente vê hoje, o mercado de cidades inteligentes do Brasil é o maior do mundo. Porque tá todo mundo olhando para o Brasil. A gente tem um monte de problema para resolver, não é? E o ESG entra onde? O ESG ele é uma prática, né? Uma prática de gestão que a gente implementa nas empresas, que a gente olha para o tripé da sustentabilidade. O econômico, o social, o ambiental. E aí, como a gente faz? Essas letrinhas ESG é o environment, que é o ambiental, o social, que é o social, e a governança, que é a governance, que é a governança. Então, o que a gente olha nessa gestão? É uma prática, hoje, antigamente, a gente falava que fazia um relatório de sustentabilidade, já atendia os stakeholders, os investidores e tudo mais. Hoje, não. Hoje, quando a gente fala em prática ESG, ela é muito mais profunda. Né? Então, o que você está fazendo? Qual que é a responsabilidade social da sua empresa? Você está buscando sua mão de obra? Como você está tratando a mão de obra? Né? O bem-estar do seu colaborador? Como que você está devolvendo as práticas? O que você faz para devolver um benefício para a sociedade onde você está instalado? Qual que é a sua responsabilidade com o resíduo que você gera, com a sua matéria-prima, de onde vem a sua matéria-prima? Então, não basta só colocar um selinho, né? A gente até usa aquele termo do greenwashing, né? Que às vezes você vai lá, tem a embalagem falando que ele é ambientalmente correto, que tem práticas ESG, mas se você for realmente pesquisar, não está. Mas o selinho tá lá. Mas o selinho tá lá. Então, a gente ainda tem muito esse problema, né, no mercado. Então, por isso que eu falo que um grande investidor, quando ele vai, ou um grande parceiro, quando ele vai fazer algum negócio com aquela empresa e ele busca entender como que está sendo a gestão da empresa, ele vai querer saber, ela tem a gestão ESG? Como que tá, como que ela trabalha, como que ela lida com diversidade, inclusão dentro da sua empresa. Tudo isso está dentro do ESG. Tudo isso está dentro do ESG, dividido nessas 3 letrinhas. O ambiental, se preocupando com os impactos ambientais que você causa com o seu produto, na logística reversa, com os resíduos, com as licenças ambientais, enfim, com todos esses itens que envolvem o ambiental. O social, a saúde do seu colaborador, como que você trata a inclusão, como que você trata a diversidade, como que você trata todas essas questões com a sua comunidade, a interação da sua empresa com a comunidade. E aí a governança, o quão transparente é a sua gestão, se você estabelece, né, questões importantes sobre corrupção, se você tem um conselho, que todo mundo tem acesso a essa gestão. Então, são todas essas práticas que você precisa fazer um diagnóstico, listar, ver o que precisa ser melhorado. E também tudo isso você pode linkar com a Agenda 2030, com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Então, eu falo assim, por que o ESG e cidade inteligente, o campo inteligente, está tudo interligado? Porque quando você se preocupa com com esse desenvolvimento sustentável do seu negócio, da sua cidade, do seu campo, você percebe que essas práticas ESG não é simplesmente uma cartilha que eu sigo na minha empresa. Eu posso adotar essas práticas ambientalmente corretas, socialmente corretas e de governança na minha cidade, no campo e na empresa. Aí eu falo assim, cidade inteligente, ela requer o campo inteligente e as empresas inteligentes. Então, quando você explica esse conceito, mostra, né? Claro que
daria pra gente fazer um podcast inteiro falando dessas práticas, dos relatórios, de tudo que envolve os treinamentos, de tudo que envolve a gestão ESG. Não é uma coisa simples, não tô aqui minimizando. É que eu pedi pra você, pra gente falar de um jeito simples, acessível, para que justamente quem não conhece ainda tenha esse primeiro conhecimento. E quem sabe nos próximos 17 episódios aí que a gente tem, a gente não pede, né? Quem sabe a pessoa não comenta aqui, Dri, eu quero um só sobre os relatórios, eu quero um só sobre entender melhor esse assunto. Isso. Agora eu te pergunto sobre a construção civil. Como que você vê a construção civil? Porque a nossa audiência é focada em engenheiros, arquitetos, estudantes de engenharia de arquitetura, proprietários de obra. Como que a construção civil entra? Ela pode colaborar nessa questão das cidades inteligentes e do ESG para o planeta, né? Porque a construção civil, ela é o setor que mais produz, que mais consome os recursos da natureza e ela é o setor que mais produz resíduos sólidos. Então, a gente é o que mais tira e é o que mais gera depois o resíduo para o planeta, né? Então, como que a gente pode inserir esse contexto? Mas, ao mesmo tempo, sem a construção civil, a gente não tem o desenvolvimento da cidade, né? Então, assim, a construção civil, ela é responsável por toda a infraestrutura que a gente tem dentro da cidade. Então, assim, onde está o equilíbrio de nós entendermos onde está a vantagem e a desvantagem de tudo isso? Sem construção civil, a gente nem no campo a gente constrói, né? Então, a importância disso, quanto isso está diretamente ligado ao desenvolvimento das cidades inteligentes. De novo, eu trago puxo um pouquinho para o plano diretor, porque quando a gente tem um plano, né, para a gente saber como a cidade vai crescer, como ela vai se desenvolver, para que lado a cidade precisa de mais bairros, para que lado ela precisa de mais creches, para onde a gente precisa desenvolver o BS, e o quanto as práticas ESG dentro da construção civil podem trazer mais sustentabilidade para a minha cidade. Né? Tem tantas coisas que a gente fala de construções sustentáveis, eu até comentei isso com você, que a gente vive um antagonismo, né? Ao mesmo tempo que hoje já é uma realidade no Brasil, nós temos empresas que certificam construções saudáveis, sustentáveis, né? Quando eu ouvi a primeira vez construção saudável, eu falei, gente, será que é verdade isso? Como assim uma construção é saudável? Eu fui numa palestra sobre isso, porque eu fiquei tão interessada, eu falei, eu preciso entender. E daí eu adorei o termo que ele usou. Ele falou assim, a saudabilidade, ela é focada na saúde do cidadão. E a sustentabilidade é quando a gente foca no meio ambiente. Eu achei isso incrível, principalmente depois da pandemia, o quanto nós ficamos mais nas nossas casas, o quanto o mercado imobiliário ele é importante no desenvolvimento da cidade, no desenvolvimento de uma comunidade, né? Eu vi que na pandemia foi um foi um bom, né? Foi porque as pessoas quiseram vir para o interior, exato. Né? Elas quiseram sair do burburinho da cidade grande e ter mais qualidade de vida e ter casas mais saudáveis. E nessa hora a gente sempre fala que os engenheiros e os arquitetos, eles auxiliam nessa questão de poder um ambiente saudável, ventilação, iluminação, sem umidade. Porque tudo isso interfere na saúde de quem está dentro. E interfere, como que fala? Diretamente no desenvolvimento da cidade inteligente. Porque se você tem saneamento básico, né? Se você tem as estruturas, os serviços públicos ali, e você tem um lugar digno de moradia, um lugar que você tenha tudo isso que você acabou de falar, iluminação, ventilação. Né? Insolação. Eu falo que, gente, é totalmente impactante. Você acaba deixando de gastar em outros problemas da cidade quando você investe no outro. Então, tudo está... Você vai ter cidadãos mais saudáveis, você vai gastar menos com saúde. Tudo está inteiramente ligado, né? Eu falo que a gente está vivendo hoje, eu até participei de um evento ano passado e me colocaram no painel do mercado imobiliário. Eu falei, nossa, que legal, né? Não pensei, porque eu fiz a abertura falando de cidades inteligentes e aí vieram todos os outros profissionais relacionados ao mercado imobiliário mostrando que a gente está vivendo uma revolução do morar. Hoje a gente fala em bairros inteligentes, antigamente a gente não falava nisso. O quanto isso impacta dentro de uma cidade, dentro do desenvolvimento da comunidade. A gente fala em construções inteligentes, em construções sustentáveis, em telhados verdes.
Na arborização urbana, gente, a arborização urbana é um BO lascado para as cidades. Né? Lindo, maravilhoso, a gente vê lá a árvore florida, mas se ela não for planejada, ela é um problema. Né? A pessoa, se ela tiver um espacinho minúsculo que ela precisa guardar o carro dela, ela não vai plantar árvore. Ela vai guardar o carro dela. Então, como a gente resolve tudo isso? O quanto a construção civil pode nos ajudar nisso, né? Pensando em soluções eficientes, sustentáveis, gestão mais eficiente das obras, né? Que obra, todo lugar que você vai, todas as cidades que você vai, tem tanto obras públicas quanto particulares. E o que a gente pode trazer dentro dessas práticas ESG, que a gente pode melhorar a cidade e isso impacta diretamente, pode ser relacionado ao projeto da cidade inteligente. Olha, aqui a gente tem um incentivo para quem tem uma construção inteligente. Aqui na nossa cidade, a gente tem um incentivo para as construtoras que resolvem aplicar os conceitos de saudabilidade e sustentabilidade nos seus novos empreendimentos. Isso é totalmente possível. É isso que eu falo, a gente vive um antagonismo. A gente tem muitas opções, mas faz pouco. Né? Porque, isso aí é utopia, isso aqui não dá certo, minha cidade não está preparada para isso. Mas, poxa, se cada um fizer a sua parte, né? Quando a gente vai estar preparado? A caçamba do resíduo, né? Se de repente ali eu já organizo a caçamba, eu já separo se o que é reciclável, é pequeno, mas é o começo. É abrir a mentalidade, é você ter ali os primeiros resultados e falar, poxa... Não, né? Se a gente for falar de resíduo ainda, dá para ficar um podcast inteiro falando. É ou não é? Não, com certeza. De reciclagem, a gente recicla muito pouco. O lixo, né, eu nem gosto de falar lixo, quanto isso pode impactar economicamente na cidade. Você pode fazer as cooperativas dos catadores, emprega pessoas, gera renda, acaba com o problema da cidade. Faz, por exemplo, os ecopontos, os mini ecopontos, leva isso para as escolas. As crianças, elas são multiplicadores dessas boas ações. Eu falo que se você lança sementinhas nas escolas, ela chega, vai na avó, que vai na vizinha da avó, que vai na rua da casa, que vai na amiguinha. E ela vende com tanta propriedade, né? Exato. Que o adulto não tem coragem de não comprar, né? Exato. E por isso que eu gosto tanto de falar com os jovens, né? Principalmente os nossos estudantes de engenharia. Eu amo ir nas universidades falar com os jovens, porque, eles são o nosso futuro. Eles já estão lá estudando, fazendo os TCCs. Então, se os TCCs, o que eles estudam ali dentro da universidade, eles não estiverem diretamente relacionados aos problemas daquela cidade, eles estão ali perdendo tempo. Então, poxa, quantas oportunidades hoje eles têm, né, através dos podcasts, dos vídeos do YouTube, das professoras que disponibilizam você, por exemplo, um curso que eles podem já começar a ganhar dinheiro na universidade, resolvendo problemas que a gente tem na cidade. O quão importante são esses jovens para nós e o quanto nós, né, Adriana, que já somos mais jovens, mais maduras, né? Jovens maduras, o quanto a gente pode incentivá-los a fazer isso. Né, trazer esse protagonismo dos jovens na resolução dos problemas da cidade, através dos conceitos de engenharia que eles estão lá estudando, ou mesmo eu tenho um grupo de jovens que nós estamos fazendo algumas formações, eles ainda estão no ensino médio, mas o quanto isso é de nossa responsabilidade, incentivá-los e mostrá-los que eles podem participar já da resolução dos problemas da cidade. Eu não preciso me formar, tá lá com os meus 24, 25 anos, para daí começar a participar. Não. A cidade é nossa, né? Todos somos capazes de contribuir, né? Para finalizar esse nosso episódio, que já deu o nosso tempo. Gente. Tanta coisa para falar. Eu quero pedir duas coisas para você. Primeiro, qual você acha, né? Qual é o papel da mulher na engenharia? Já que estamos aqui, já que Deusa Minerva é a patrona do Pod Prosa de Engenharia, como que você vê? E aí a gente volta para aquela situação, a gente não está disputando nada, né? Mas o que as mulheres podem ajudar e acrescentar, contribuir na engenharia? Porque ainda somos poucas em relação à quantidade de engenheiros formados, a quantidade de engenheiras ainda é menor, né? E como que você vê que a revolução das mulheres na engenharia? Olha, Adriana, a minha jornada como mulher na engenharia, eu também poderia fazer um podcast só falando sobre isso. Eu tive inúmeros desafios, principalmente quando eu fui mãe,
né? E eu mudei de cidade, fiquei sem rede de apoio e eu sentia uma necessidade muito grande de voltar para o mercado. Como eu falei, eu amo ser engenheira, eu escolhi ser engenheira, eu amo o meu trabalho. E quando eu fui mãe e tive esses desafios, eu pensava, meu Deus, será que minha vida acabou? Será que eu não vou mais participar de trabalho, de projetos? Meu Deus, e agora? Foi quando, né, eu me apoiei em outra mulher engenheira, uma mulher mais velha do que eu, doutora Laídes Pupin, uma das primeiras engenheiras agrônomas que a gente teve no Brasil, uma mulher incrível, ela faleceu há 2 anos, e ela olhou para mim e falou assim, menina, enxuga essa lágrima, você não viveu nem 1/3 da sua vida ainda, você tem um papel gigante dentro da sociedade, é só você buscar. E eu acho que a gente tem que fazer isso com as outras mulheres. As cidades, elas não são pensadas para as mulheres. E nós precisamos ter mulheres ocupando esses espaços e mostrando o quanto as cidades precisam ser pensadas para as mulheres. E somos nós, engenheiras, arquitetas, geocientistas, agrônomas, que temos que estar lá, ocupando esses espaços e fazendo parte da transformação. Mostrando que a gente não quer ocupar o lugar de ninguém. A gente só quer estar lá ajudando as tomadas de decisões e pensando como nós podemos ter uma sociedade mais inclusiva e mais pensada para nós, mulheres, participarmos de tudo isso. Sensacional, eu acho que é exatamente isso, porque para mim fica muito claro que toda essa movimentação do Mulheres na Engenharia, seja do programa Mulher do Confia, dos CREAs e tudo mais, né, das próprias associações que a gente tem se movimentado, nunca foi disputa, nunca foi tomar lugar de ninguém. É se posicionar. É escolher o lugar que eu quero ocupar, né? Que ninguém vai poder falar para mim, você não pode, né? Isso. Eu sou a primeira mulher presidente em 40 anos de Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Atibaia e região. Que linda, parabéns, então, Adriana. Né, a Lígia Mackey é a nossa presidente do CREA São Paulo, primeira mulher em 90 anos de sistema do CREA. Pois é. Então, assim, as coisas estão acontecendo, né? E graças a pessoas que se movimentam como você. Sim, e uma outra coisa que eu acho que é importante falar, eu sei que o nosso tempo tá apertado, mas assim, às vezes as mulheres, elas olham pra gente e falam assim, mas você é engenheira, né? A Lígia tá como presidente, você tá como presidente da associação, mas não somos só nós, engenheiras, que temos que buscar os espaços. A gente tem que participar da transformação da sociedade, mesmo se você... em qualquer profissão, mesmo que você não tenha uma profissão, né? Mesmo que você seja uma pessoa que está na sua casa, né? Uma mulher que está em casa, o que eu posso fazer? Você faz parte de uma comunidade, você faz parte de uma família, você faz parte de um bairro, movimente-se onde você está, né? Floresça onde Deus te colocou. Não precisa estar, de repente, num cargo alto para você fazer parte da transformação. Apenas comece. Eu acho que isso é importante, porque às vezes as pessoas... Às vezes é difícil também, é um desafio você chegar, de repente, em algum cargo tão alto. Mas você pode alçar espaços menores e fazer tanta diferença quanto quem está num cargo grande, alto. E o cargo alto também é muito relativo, né? Porque primeiro que teve que começar de algum lugar, né? Exato. Você não chega nele... Precisa começar. Você não chega nele diretamente, Exato. né? Então, o primeiro passo é sempre mais importante, né? E, por exemplo, vou colocar a associação como um exemplo, né? O nosso trabalho na associação é voluntário. A gente trabalha pela comunidade, né? A gente trabalha pela tecnologia, pela engenharia, porque a gente acredita, né? Todos nós que estamos na diretoria acreditamos que juntos nós podemos fazer mais. Então, não tem salário, né? Exato. Mas um cargo alto é ganhar grande salário. Não, né? Nós estamos ali trabalhando pelo que acreditamos, de novo, né? A gente começou e terminou falando isso. Porque é o que a gente acredita que nos movimenta. É o que a gente acredita que, né? É mais forte que a preguiça, não foi? É mais forte que a preguiça. O propósito é muito maior. E é nesse ponto que eu acho que a gente fecha, porque é o se movimentar. É o dar o primeiro passo, é o acreditar que separando aquele copinho descartável você está contribuindo, é acreditando que a mulher que trabalha em casa, né, que ainda ou que escolheu não ir para o mercado de trabalho, tem muitas que não querem ir, né? O quanto que ela é importante nas decisões dos filhos que ela está criando. Sim. Né? O quanto de exemplo ela está dando e ela não precisa estar fora de casa para isso. Exato. E, na verdade, assim, é você encontrar o seu papel ali na sociedade. A vida tem muitos caminhos, muitos. Então, busca o seu e começa.
fazer parte da transformação. Valesca, muito, muito obrigada. Adorei ter você aqui. Você quer deixar algum recado final? Eu acho que o meu recado que eu sempre falo, sabe, em todos os lugares que eu vou, nas minhas palestras, é a gente ocupar os espaços e fazer parte da transformação. Tem muitos espaços a serem ocupados ainda. Então, bora lá. Bora lá. Foi um prazer ter você aqui hoje. Muito obrigada por você ter vindo da sua cidade até aqui. Foi deslocamento, eu achei que você não ia aceitar. Eu falei, ela não vai vir, é de longe. Ah, eu venho, eu tenho rodinha nos pés. Mas foi realmente um grande prazer ter você aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada e parabéns por esse lindo projeto. Obrigada. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Momento bônus do Pod Prosa de Engenharia. Você achou que esse não ia ter, né? Claro que tem bônus pra você. Valesca, e é legal que tá tudo combinado. Valesca, o que você pode oferecer de benefício exclusivo pra quem for te procurar? Fala assim, Valesca, a minha empresa, ou a minha cidade, ou a minha associação, enfim, estou precisando de mais informações sobre a ESG, de repente montar uma consultoria ou uma palestra. Como que funciona? O que você pode dar de benefício para quem disser assim, eu te vi no Pod Prosa de Engenharia e a Adriana falou que você vai me dar um benefício exclusivo. Olha, me pegou desprevenida, mas mesmo assim eu já me programei aqui. Olha, quem me procurar aqui para uma consultoria ESG vai ter um benefício exclusivo que eu vou colocar no pacote lá, um bônus bem bacana para quem me procurar a partir aqui do Pod Prosa, tá bom? É só entrar em contato, minhas redes sociais é Valesca Del Pietro e lá no meu Instagram tem um link que você já cai direto no meu WhatsApp. Espero vocês! E lembrando que você tem que falar que viu no Pod Prosa de Engenharia, senão você fica sem o seu benefício. Aqui na DIC Regularização você já sabe que a gente consegue fazer essa primeira análise da sua documentação, seja para planejamento tributário, seja para regularização da obra na prefeitura aqui em Atibaia, sem custo. Então você vem, traz os seus documentos, a gente analisa para você conseguir entender quanto tempo, quanto custa. E aí você pode fazer a sua tomada de decisão com base nessa consultoria sem custo, tá bom? Te espero aqui na DIC Regularização e a Valesca te espera com o seu pedido de palestra. Também pode incluir aí, Valesca? Pode incluir. De repente, se você me contratar para uma consultoria, já ganha uma palestra aí exclusiva para os seus colaboradores. Mas se a pessoa quiser só a palestra, você faz também? Faço também. E vai ter um benefício exclusivo. Vai ter um benefício exclusivo também. Então, com certeza. É só falar que viu no Pod Prosa. Com certeza. Tchau, gente. Tchau.